Prezado internauta, bem-vindo ao Atlas das Barragens de Mineração do Estado de Minas Gerais. Esse é um atlas que pretende trazer ao cidadão comum uma série de informações sobre as barragens de mineração, evidentemente, informações que já estão disponíveis nos bancos de dados oficiais, mas de uma forma muito técnica. Um dos objetivos desse atlas é o de apresentar uma série de informações de uma maneira mais fácil, que o leitor comum possa compreender, o gestor público que não é formado em engenharia de minas nem em geotécnica, possa apreender essa informação e usá-la, por exemplo, para a formulação de novas políticas públicas, seja no seu município e seja no estado de Minas Gerais e em outros estados da federação. Nós estamos falando aqui de 367 barragens, se pegarmos em Minas Gerais, se pegarmos o dado oficial do Departamento Nacional de Produção Mineral, ou de 435 barragens, se nós considerarmos os dados disponíveis nos sites da Fundação Ambiental do Estado de Minas Gerais. Essas barragens elas estão distribuídas em 109 municípios no estado, sendo que 80% dessas barragens estão concentrados em apenas 20 municípios. Então, um outro objetivo do nosso estudo é o de identificar dentro desses 20 municípios, onde estão concentradas as barragens, 10 municípios que nós consideramos sendo como críticos. A situação desses municípios, em se tratando das barragens de rejeitos de mineração, pode ser considerada como sendo crítica. E nós vamos mostrar isso ao longo desse nosso portal. 40% de todas essas barragens podem causar elevados danos potenciais. E são dados oficiais. Então, das cerca de 400 barragens de mineração que existem no estado, 40% delas podem causar elevados danos potenciais. Nós explicamos no nosso portal, através da metodologia, como que é calculado esse coeficiente de dano potencial. O que chama atenção, infelizmente, no cenário das barragens de mineração do estado de Minas Gerais, é a ocorrência repetida de graves acidentes envolvendo o rompimento dessas barragens. Eu vou mencionar apenas 2 desses acidentes. O primeiro deles ocorreu no dia 5 de novembro de 2015, que foi o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana. Esse acidente, esse desastre, essa tragédia, liberou 41 milhões de toneladas de rejeitos contaminados com diversos tipos de contaminantes, metais tóxicos e outros elementos usados no processamento do minério, em grande quantidade, ou seja, os rejeitos, embora se diga muito que os rejeitos são inertes, isso não é verdadeiro. Esses rejeitos estão contaminados e acabaram levando junto com eles outros contaminantes que já estavam depositados em estruturas ao longo da bacia. Esse acidente causou a morte de 19 pessoas, centenas de outras famílias foram duramente atingidas, seja pela perda de suas residências, pela perda de suas propriedades, pela perda de ligação rodoviária, de estruturas de transporte e assim sucessivamente. Perdas do patrimônio histórico, perdas do patrimônio cultural e entre outras perdas, né? O outro acidente que eu gostaria de mencionar ocorreu menos de 3 anos depois do primeiro acidente, de lá na mina de Fundão. No dia 25 de janeiro de 2019, houve o rompimento da barragem B1 na mina do Feijão, no município de Brumadinho. Aqui houve a liberação de 12 milhões de toneladas de rejeitos também com elevada toxidez, que se espalharam ao longo da bacia do rio Paropeba, que é um dos principais tributários do Rio São Francisco, mas ao contrário, lá da mina de Mariana,
aqui os rejeitos foram de cara, eles atingiram uma região densamente habitada. Dos primeiros prejuízos foi a interrupção da captação de água da Copasa para a região metropolitana de Belo Horizonte, além de várias outras captações importantes, como por exemplo Pará de Minas, que teve durante vários dias a sua principal captação de água interrompida. Chama atenção também o número de mortes nesse segundo acidente. Após 6 meses do acidente, a conta chegava a 248 falecimentos, mortes devido ao acidente, com 22 desaparecidos. Nos últimos meses, alguns desses desaparecidos foram, os restos mortais foram encontrados na lama que está sendo removida paulatinamente lá da região da mina. Então, além desses 2 acidentes, nós temos uma série de outros acidentes que vão ser tratados lá no Atlas. Haverá links para quem quiser ter maiores informações sobre acidentes, ocorrências, né? Porque não é só a ruptura da estrutura. Muitas vezes nós temos diversas ocorrências e alarmes associados a risco iminente de ruptura ou risco parcial ou ruptura parcial dessas estruturas, como aconteceu recentemente lá em Barão de Cocais, onde a população passou vários meses sofrendo repetidos alertas porque havia o risco de que uma dessas barragens entrasse em colapso. Um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é a governança, não só a gestão das barragens, mas a governança dos acidentes. No caso do rompimento lá de Fundão, foi criado a Fundação Renova, que se associou a várias universidades e prestadoras de serviço para recuperar todo esse desastre. O que ocorre com essa solução encontrada é que a população, de um modo geral, não tem informação sobre as ações que estão sendo feitas. Existe um programa de ressarcimento dos bens às pessoas diretamente atingidas, mas a população em geral do estado de Minas Gerais tem poucas informações, por exemplo, sobre como andam os processos de recuperação da calha do Rio Doce, da foz do Rio Doce, da plataforma continental, porque muitas dessas pesquisas que são financiadas pela Renova, nas universidades, os docentes envolvidos nessa pesquisa, eles encontram dificuldades para publicar devido a uma série de restrições que são colocadas nesses contratos. Então, eu, por exemplo, que sou da área, que sou um ambientalista muito interessado na questão dessas barragens, eu tenho informações muito fragmentadas sobre esse processo de recuperação. Imagino que grande parte da população mineira e brasileira também se encontra na mesma situação. Nós não podemos confundir com divulgação séria, competente, sistemática de informações sobre a recuperação do Rio Doce com o marketing verde, que são propagandas colocadas esporadicamente nas principais mídias, nos jornais e nas televisões. Eu estou falando de relatórios e de um programa que a Renova deveria ter, informando de maneira rotineira e consistente o andamento desses programas. Eu visito o website da Renova e a minha opinião como especialista é que esses portais deixam muito a desejar. No caso da mina do Feijão, a população se rebelou, a população local, e não quis que houvesse a criação de uma fundação nos moldes da Renova para esse acidente. E o que acontece é que a Vale do Rio Doce, que é a principal companhia, ela detém 33% da responsabilidade sobre todas as barragens de mineração do estado de Minas Gerais. No caso da mina do Feijão, era uma barragem associada à Vale. A Vale criou uma outra estrutura de governança, onde ela contratou várias universidades e uma dezena de empresas prestadoras de serviço que estão provendo os serviços de monitoramento, recuperação e pagamento das vítimas lá da mina do Feijão. Mas a população, de um modo geral, não tem acesso a esses dados, né? Os dados não são publicados, eles ficam herméticos ao cidadão comum. Então, o objetivo do nosso Atlas
é trazer essa informação, é mostrar essa informação também a todo cidadão. Então, esse é apenas o início. Esse Atlas vai ser continuamente implementado, ele vai ser, novas informações vão ser adicionadas. E como ele é uma iniciativa independente, nós não temos financiamento de nenhuma empresa, de nenhuma concessionária de mineração, é bem importante que se diga isso. A nossa informação, portanto, é informação independente, né? Eu gostaria, nesse ponto, não vou entrar em detalhes de todo o portal, é um portal bastante longo, bastante complexo. Eu vou apenas desejar a vocês uma boa visita e às diferentes páginas desse portal. E eu fico muito grato se vocês enviarem para mim toda informação que seja importante, que vocês considerem importante que a gente possa vir a divulgar em nosso website. Então eu desejo a todos uma boa visita, estamos abertos a receber críticas, comentários, que possam ajudar a que a gente possa melhorar o Atlas. Eu peço desculpas por alguns problemas técnicos do Atlas. Como eu disse, essa é uma iniciativa que não é financiada por nenhuma mineração, por nenhum governo, é uma iniciativa nossa e de utilidade pública. E, portanto, nós esperamos que esse possa ser um canal que o cidadão comum tenha para colocar, inclusive, os seus pontos de vista. Nós pretendemos divulgar aqui vídeos das pessoas, de gestores públicos, de todo aquele que puder nos ajudar, vai ser muito bem-vindo aqui no nosso portal. Um grande abraço para vocês e boa visita em nosso portal.